Você teria coragem de atravessar uma ponte à noite, mesmo sabendo que existe uma lenda de um homem usando uma fantasia de coelho e armado com um machado, só esperando alguém passar? Essa história é real, tá? Documentada e aconteceu nos Estados Unidos. E como a gente está na semana da Páscoa, eu decidi trazer essa história aqui para vocês conhecerem e entender que nem todo coelho da Páscoa é bonzinho. Dimensão Nostálgica na área, eu sou o Marlon e existem lendas urbanas que parecem exageradas, outras parecem invenção da internet, mas algumas têm registros policiais, testemunhas reais e datas específicas. A lenda do Bunnyman nasceu assim. Não foi de um filme, não foi de um livro de terror e muito menos da internet, mas de relatórios oficiais, histórias locais e acontecimentos estranhos que nunca foram totalmente explicados. Como um simples coelho virou um dos símbolos mais bizarros do terror urbano. Segundo a lenda urbana, o Bunnyman é um homem que aparece vestido com uma fantasia de coelho, às vezes suja, rasgada ou ensanguentada, rondando uma região específica da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele costuma ser descrito como uma figura alta, silenciosa, agressiva e carregando um machado, martelo ou machadinha. Dizem que ele ataca pessoas que passam pelo viaduto de Colchester, na Virgínia. Algumas versões afirmam que ele mata sem piedade suas vítimas de forma brutal. Outras dizem que ele apenas persegue, ameaça e desaparece. Mas aí que tá, por que um coelho? E por que um viaduto numa ponte aleatória? A famosa e conhecida como Bunnyman Bridge fica em Fairfax County, na Virgínia. É uma ponte pequena, antiga, por onde passa uma linha de trem ativa até hoje. Durante o dia, ela parece normal. À noite, o clima muda completamente. Luzes fracas, mata fechada ao redor, silêncio quebrado apenas pelo som distante dos trilhos. Moradores evitam o local depois de escurecer. E não é por causa da lenda não, tá? É porque realmente é perigoso, afastado e assustador. Agora entra a parte mais interessante e perturbadora. É que nos anos 70, a polícia local registrou ocorrências reais envolvendo um homem vestido de coelho. Em 1970, um casal relatou que estava dentro de um carro quando foi surpreendido por alguém usando uma fantasia de coelho, que começou a gritar frases ameaçadoras e jogou um objeto contra o veículo. Pouco tempo depois, outro relato surgiu. Um guarda de segurança afirmou ter visto um homem com traje de coelho segurando um machado, ameaçando pessoas perto de uma construção local. Esses relatos existem em registros oficiais e jornais da época. Ou seja, alguém realmente apareceu vestido de coelho, armado e assustando pessoas, tá? O que nunca foi descoberto é quem era essa pessoa e por que ela fazia isso. Porque era uma pessoa completamente doida e psicopata, né, gente? Isso aí a gente não tem dúvida. Com o tempo a história começou a crescer, como toda lenda urbana. Uma das versões mais famosas diz que um hospital psiquiátrico próximo teria sido fechado e pacientes teriam sido transferidos. Nessa transferência, 2 deles teriam fugido. Um deles morreu e o outro teria enlouquecido completamente e passado a viver na floresta usando uma fantasia de coelho, matando pessoas e pendurando os corpos na ponte. Pô, é importante falar que essa parte nunca foi comprovada, tá? Não há registro de um hospital com essa história específica naquele local. Mas a ausência de provas não impediu que a lenda se espalhasse. Pesquisadores e jornalistas locais já investigaram o caso a fundo. Todas as investigações levaram aos casos de pessoas que realmente viram um homem vestido de coelho perto da suposta ponte. Mas os assassinatos nunca foram confirmados. Não há registro de corpos pendurados na ponte. Ou seja, a lenda mistura fatos reais com imaginação coletiva, o medo e o boca a boca entre as pessoas. E isso por si só já é assustador, né, gente? Porque fica aquela linha tênue entre o que é realmente real e o que é lenda, né? E aí o povo fica com mais medo e prefere nem passar por ali. Aqui entra uma curiosidade psicológica.
Coelhos normalmente simbolizam inocência, infância, fofura e pureza. E por isso estão tão ligados à Páscoa, pois representa a vida nova, a esperança e o renascimento. Também vinculados ao cristianismo, quando a Páscoa nada mais é que o renascimento e a ressurreição de Jesus. Quando algo inocente é colocado em contexto violento, o cérebro entra em conflito. E é o mesmo efeito dos palhaços assustadores, por exemplo. O Bunnyman funciona porque ele quebra completamente essa expectativa. É errado, é desconfortável e o nosso cérebro odeia coisas que não fazem sentido pra gente. A lenda do Bunnyman inspirou filmes, principalmente de terror, é claro. Bunnyman, em 2011, e as suas continuações. Esses filmes exageram muito a história, transformando o personagem em um assassino brutal em série. Mas é importante dizer que os filmes não são fiéis aos registros reais, tá? Eles apenas usam o nome e a estética da lenda. Mesmo assim, ajudaram a espalhar ainda mais o medo entre as pessoas. Algumas teorias dizem que o Bunnyman era apenas um morador local perturbado, usando uma fantasia para assustar pessoas. Uma outra teoria foi uma espécie de protesto ou provocação, alguém querendo chamar a atenção, sabe? E a teoria mais sombria é que esse símbolo cresceu tanto que se tornou maior do que a própria realidade, fazendo assim assassinos se inspirarem na lenda para realmente cometerem crimes. O Bunnyman nunca foi oficialmente identificado, nunca foi preso, nunca foi explicado. E talvez isso seja o que torna essa lenda tão forte. Porque o medo não precisa de respostas claras, tá? Ele só precisa de dúvida. Hoje, a Bunnyman Bridge ainda existe. Trens ainda passam por lá e as pessoas ainda juram sentir algo estranho ao atravessá-la à noite, tá? Talvez não exista um homem coelho esperando por você. Ou será que existe? Agora eu te pergunto, o Bunnyman foi apenas uma pegadinha que saiu do controle? Ou realmente existe um assassino escondido só esperando a sua próxima vítima passar ali? Me conta aqui nos comentários o que vocês acham dessa história. Vocês teriam coragem de atravessar essa ponte sozinhos à noite? Deixa aqui nos comentários se você curte conteúdos assim, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e eu vou ficando por aqui, tá? Um grande beijo e tchau!